Associação Civil de venezuelanos em Lisboa. Boa noite aos dois. Estávamos, já quando eu estava a anunciar, a ver precisamente a imagem da porta desta catedral em Maturim, guardada por elementos das Forças Armadas, um pequeno à parte, antes do início desta conversa. Boa noite aos dois. Boa noite aos dois. Cristiano, deixa-me começar por si, porque conhece muito bem a realidade venezuelana. Calculo que apoia esta decisão de Juan Guaidó, que no fundo anseia por uma mudança. A questão aqui, Cristiano, é saber que força é que pode ter esta decisão. Já percebemos que tem, em parte, força nas ruas, tem força também por parte de alguma comunidade internacional. Será suficiente para forçar uma mudança? Primeiro que tudo, para nós, ou para mim, ele é nosso presidente, ponto. Não há uma questão de ser interino ou não. Nós lo assumimos. As concentrações que aconteceram hoje em Portugal demonstram exatamente isso, não é? E é uma das coisas que nós pedimos, é a comunicação internacional, a comunidade internacional, aceitar-lo como presidente. O que pode acontecer? Pode acontecer muito. Agora, tudo isto vai depender. O venezuelano já demonstrou, afora e dentro, que ele reconhece. O que nós pedíamos a ele era promulga-te. Ninguém sabia que ia acontecer hoje. Ele chamou as ruas, mas ninguém sabia que ia acontecer. E o que nós havíamos dito é: se tu te promulgas, nós saímos. E saímos em massa. E foi o que se comprovou. Não é? Ou seja, não é somente em Venezuela, como podemos ver as imagens. Em Portugal fomos mais de 1000 pessoas em 5 cidades, como vocês filmaram, não é? Pedindo isso, pedindo a liberdade da Venezuela. E isso é o que está a acontecer um pouco em muitas capitais mundiais, com manifestações de centenas de venezuelanos em cada uma delas. Mas o que a Sara perguntava, e também é se o que está a acontecer hoje vai ser de facto suficiente para forçar a mudança que milhões de venezuelanos querem. Vai depender da comunidade internacional. Vai depender da força, da comunidade internacional. Vai depender muito disso. Não é? É fechar as portas. Nós temos que ter apoiar a Guaidó para ele poder, não é, tomar as coisas e fazer aquilo que ele quer fazer. E já agora, como é que foi visto o desenrolar desse jogo? Porque há mais de 10 países, sobretudo os países sul-americanos, que estão, de facto, ao lado do presidente interino, e depois há uma série de países, México, Bolívia, Cuba, por exemplo, a Rússia, a Turquia, que continuam ao lado de Nicolás Maduro. Mas isso era de esperar. Esses países como Rússia, Turquia, era de esperar, porque eles já têm um peso pesado na... Precisa maioria. E a pedir, esperem. Não é? O que vai acontecer, o que mais merecia a gente hoje na concentração, e os tweets e WhatsApps e tudo durante o dia, foi: hoje não vamos a dormir. Para nós hoje é uma velada estar aqui atento às notícias, porque temos medo que ele se apresse, temos medo que ele possa ser assassinado. O regime é capaz de tudo. Não é? E a única maneira que nós conseguimos ter, e que ele consiga ter um apoio e uma brecha para fazer qualquer coisa, é ter o apoio de todos os países. Porque Rússia é poderoso, ninguém diz o contrário, Estados Unidos também. O México falou, Canadá também. Em este momento, a nosso ver, a comunidade venezuelana, temos mais a favor que em contra. Não é? Agora, é muito importante que o bloco europeu se pronuncie. É muito importante que Portugal tome uma postura. Né? Eu escutei há pouco que diziam que podia haver aqui algum medo da comunidade portuguesa. É absurdo. Há que ter atenção que o governo venezuelano não se está preocupando com Portugal, se preocupa com os Estados Unidos, se preocupa com a Europa em peso, não se preocupa com Portugal como tal. Por isso, que Portugal tome a postura e assuma Guaidó como presidente legítimo, não vai fazer com que Maduro faça qualquer coisa. Porque a gente já está a passar fome. É isto, muita gente, nós perguntamos às pessoas... Sim, a fome e a insegurança já são uma realidade. Exatamente, não há qualquer coisa que ele possa fazer, não é? Tirando a parte económica, que ele possa fazer para que a gente termine de ir. Cada vez mais a gente está a sair, é impressionante. E mostrou-se hoje, e vocês já nos han acompanhado, e eu agradeço assim que impressionantemente outra vez por todo o despliegue que fizeram hoje. E uma coisa muito importante é a quantidade de caras novas que havia hoje. Caras novas, ter 350 pessoas na Praça do Comércio e ter tantas caras novas, além de todos que nos han seguido, é impressionante escutar as histórias
de gente que tinha os filhos a morrer de fome, que não comia. Esta gente quer uma mudança e por isso para quem a solução foi a fuga para Portugal. Nuno Rogério, boa noite. É irreversível aquilo que está a acontecer esta noite na Venezuela. Maduro, depois disto, não terá escapatória e iniciará um processo de transição. Sabes que em política e na vida das sociedades nada é irreversível. Agora, o que eu acredito, e fazendo minhas também as palavras anteriores, é em duas coisas. Por um lado, no caráter pacífico, estas centenas de milhares de homens, de mulheres, de crianças não estão armados. Portanto, eles não colocam nenhum risco militar físico contra o Sr. Nicolás Maduro e o seu Palácio de Miraflores, onde estará guardado com a sua guarda pretoriana. Portanto, não há um risco. Por outro lado, eu tenho grande esperança que estas grandes manifestações em toda a Venezuela e em muitas cidades que antes não se manifestavam, porque é preciso não nos esquecermos que isto não foi só uma manifestação nas grandes cidades, uma manifestação nas pequenas cidades, nas médias cidades, e não houve contra-manifestações do poder, quer dizer, o poder chamou... há pouco a situação em Maturino, por exemplo. Mas o poder chamou à rua as suas massas. Onde é que elas estão? Onde é que estão as grandes manifestações de massas da Procuradoria? Há uma manifestação à volta do Palácio Presidencial de proteção, como ele diz. Portanto, quer dizer, o problema da rua aqui parece-me essencial, é simbólico e essencial. Por outro lado, é preciso não nos esquecermos que as Forças Armadas venezuelanas têm dado sinais algo contraditórios daquilo que querem. Eu referi hoje o caso do Ministro da Defesa, Vladimir Padrinho López, que era tido como um homem que queria fazer a ponte entre o Maduro e o Presidente da Assembleia Nacional, Juan Gerardo Guaidó Márquez, e a verdade é que ele publicou hoje um Twitter, o Ministro da Defesa, há pouco tempo, há uma hora, que é altamente ambíguo, porque o que ele diz é, ele não se refere ao nome de ninguém, o que ele diz é que nós nunca apoiaremos um presidente imposto. Mas isto pode ser interpretado de várias maneiras. Aliás, as ambiguidades deste processo são espantosas. Por exemplo, estava aqui a falar aqui em off. O presidente da Bolívia, o Evo Morales, foi à posse do Nicolás Maduro, onde o Nicolás Maduro disse que o Donald Trump era um fascista, claro, e o Bolsonaro também. E hoje é um chefe de Estado que também apoia o presidente interino. Quer dizer, portanto, as coisas mudam muito depressa. Eu acho que aquilo que se calhar jogou pior contra o Juan Guaidó foi o facto do Sr. Trump ter cedido às suas tentações e ter dito imediatamente que apoiava. Porque aqui, se os Estados Unidos não dissessem nada, se calhar a transição teria sido mais fácil. Quer dizer, se o Sr. Guaidó fosse só apoiado pelos países limítrofes, pela Argentina, pelo Peru, que já o apoiaram, pelo Brasil, etc., talvez politicamente tivesse um sinal maior. E a reação nas ruas seria exatamente a mesma? A reação, repare, os venezuelanos, eu conheço os venezuelanos de praticamente todas as condições sociais, e a ideia de que isto é um golpe reacionário de velhos poderes venezuelanos é uma mentira. Quer dizer, o poder o chamado poder chavista está no poder há 2 décadas. Quer dizer, não está há 2 anos, está há 2 décadas. Aquilo que é acusado não é propriamente ser socialista. O que é acusado é de ter roubado o povo venezuelano e de ter criado uma espécie de uma cleptocracia onde algumas pessoas enriquecem e outras empobrecem. E a verdade é que a grande maioria do povo venezuelano vive mal, vive miseravelmente. A história dos portugueses, quer dizer, os portugueses que foram para a Venezuela e que durante muito tempo foram classe média-baixa, alguns média, mas muitos média-baixa que tinham os supermercados, tinham as pequenas lojas, etc., muitos deles estão na ruína, totalmente na ruína, estão arruinados. Muitos deles não saem da Venezuela porque não têm dinheiro para regressar, imagina. E portanto esta ideia de que e já agora deixa-me dizer que eu acho que, apesar de tudo, acho que o governo português disse uma coisa que é claramente a favor do presidente interino, porque disse 2 coisas que são também parte do discurso do Juan Guaidó. Primeiro, reconhecer a legitimidade da Assembleia Nacional. Portanto, reconhecer a legitimidade é, no fundo, dizer a Assembleia Nacional tem competências para nomear um Presidente da República, segundo o artigo 233 da Constituição, se houver uma vacatura de poder. Ora bem, como ninguém na comunidade internacional reconhece as eleições
2018 como legítimas, há uma vagatura de poder, não parece haver dúvidas sobre isso. E a segunda referência, que também me parece, desculpa só acabar, a segunda referência me parece também diretamente o apoio ao Guaidó, é dizer que tem que se respeitar o direito das pessoas de se manifestarem pacificamente. Eu penso que a grande preocupação do governo português neste momento será essa, que haja de facto uma erupção de violência e que isso afete diretamente a comunidade portuguesa. Mas pergunto se só vejo violência possível da parte de uma ala dentro do poder militar e sobretudo dentro do SEBIN, portanto os serviços secretos, enfim, tristemente célebres da Venezuela, de exercerem represálias até sobre o Sr. Guaidó, quer dizer, que nós sabemos que há um comando que anda atrás dele, quer dizer, mas de facto, não só de parte de Portugal, mas da maior parte dos países da União Europeia, um cuidado extremo com as palavras. Consegues perceber isso? Olha, um cuidado mais extremo do que o Sr. Putin, que vive bastante longe. Quer dizer, a Rússia foi mais rápida nas suas declarações do que a comunidade europeia. Mas eu percebo que a União Europeia... é este que a União Europeia procura? Eu penso que a União Europeia quer jogar um papel de conciliação e de mediação. E nem todos os países da União Europeia têm as mesmas opiniões sobre o assunto. Quer dizer, o Reino Unido tem uma opinião, mas obviamente está perto do Brexit, a Espanha tem outra opinião. E dentro da Espanha há várias opiniões. O Sr. Zapatero tem uma opinião, o atual chefe do governo espanhol tem outra e a oposição tem outra. Quer dizer, portanto, os europeus nesse aspecto estão mais divididos. É preciso não esquecermos uma coisa: os europeus não conhecem muito bem a Venezuela. Portanto, é normal que quem reaja primeiro sejam os países vizinhos. Os países vizinhos conhecem bem a Venezuela por várias razões. Para já, porque obviamente contactam com ela todos os dias. Depois, porque recebem os refugiados venezuelanos. Os refugiados venezuelanos chegam em níveis brutais a vários sítios do mundo regional, digamos assim. É que os cuidados básicos de saúde dos venezuelanos que fogem não existem. Quer dizer, nós temos crianças que nunca foram vacinadas, temos crianças que morrem pelo caminho, temos crianças que acabam por fazer trajetos a pé que seriam desaconselháveis a um adulto, quanto mais a uma criança. Portanto, estes são os problemas que são imputáveis ao atual regime. Tu há pouco referias aí a questão dos Estados Unidos, que se os Estados Unidos não se tivessem apressado a marcar aqui uma posição, se calhar a situação seria outra. Há algum risco deste conflito na Venezuela, no fundo, servir para que os restantes países tentem de alguma forma medir aqui forças, porque estamos a ver Estados Unidos de um lado, Rússia do outro, pode haver aqui um aproveitamento. Eu acho que é importante as pessoas terem tempo nas suas palavras. Eu até agora o que tenho ouvido do Sr. Juan Guaidó tem sido sempre palavras de paz, não palavras de guerra. Ele não ameaçou matar ninguém, não ameaçou prender ninguém. Ele disse aos diplomatas estrangeiros para ficarem na Venezuela, não disse para eles fugirem, não apelou à sabotagem económica, nada disso. Portanto, nesse aspecto há a responsabilidade. Espero que o poder que existe neste momento, apoiado pelos militares, tenha também essa responsabilidade, porque é preciso não nos esquecermos, a Venezuela já conseguiu sair de crises graves de forma pacífica. Já tem grandes matanças, aqueles mais velhos, não o caso aqui do nosso amigo que é mais novo, mas os mais velhos lembram-se do Caracaso em 1989, quer dizer, e aí houve muitos mortos. Infelizmente a Venezuela tem uma história também violenta. Eu lembro-me, por exemplo, de estar em Caracas e de ver os F-16 passarem por cima da cidade e bombardearem bairros periféricos. Quer dizer, portanto, nesse aspecto... Não analisa a solução para esta crise que a Venezuela está a viver agora. E também não é bom que o vice-presidente do Brasil venha dizer... O general Mourão venha dizer, ao contrário do que disse o presidente Bolsonaro, eu não creio que o Brasil vai intervir militarmente porque não faz parte da tradição do Brasil. Ninguém está a falar em intervir militarmente na Venezuela. O que é preciso é dar ao povo venezuelano... Mesmo quando os Estados Unidos dizem que todas as opções estão em aberto, não desistir. Está bem, mas eu já disse que se descontarmos a linguagem dos Estados Unidos, que para mim aqui é um bocadinho contraproducente, são os 30 milhões ou os 31 milhões de venezuelanos que têm que decidir o seu destino. Quer dizer, não são os Estados Unidos, nem Cuba, nem a Rússia, e eles estão a decidir o seu destino. Foram eles que votaram esta Assembleia Nacional. São eles que estão nas ruas, são eles que têm sofrido. Enquanto que o Sr. Maduro vai, por exemplo, à Turquia comer um bom bife temperado a ouro da parte de um dos grandes chefes internacionais, enquanto que os seus líderes revolucionários, inspirados em Che Guevara, vestem Chanel, enquanto todos eles têm esse tipo de vida, os venezuelanos muitas vezes não têm que comer todos os dias. Cristian,
É provável, de facto, que esta transição se faça de forma pacífica? Acredita nisso? Ou há aqui um risco muito grande de a situação descambar para algo que não queremos, com violência extrema? Eu gostaria, não é? Eu gostaria que fosse pacífico e nosso presidente ha pedido isso. Não é? Ha sido tudo no Twitter, no Facebook, no YouTube, em todas as redes, ele sempre ha pedido: vamos com calma, vamos pacificamente, vamos a conseguir. O sea, não ha habido palavras de guerra, não ha habido palavras de vamos em frente, vamos a tomar Miraflores, como existiu antes. Mas ouvimos da parte de Nicolás Maduro dizer aqui ninguém se